para a glória de Jesus Cristo. Todos digam amém? Amém. Pode tomar assento em nome do Senhor Jesus. O Evangelho de João, ele inicia mostrando que Jesus Cristo é Deus que se fez homem. Isso é uma coisa importante para todos nós, nesse ano de 2025, revisitar aquele que se tabernaculou entre nós, que é o Senhor Jesus Cristo. E por isso o Evangelho de João, que a gente chama o quarto Evangelho, ele mostra isso de maneira muito clara, a deidade de Jesus Cristo, né? E também a sua encarnação, quando ele inicia dizendo que no princípio, né, era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele então mostra que esse Verbo se tabernaculou, é o que está lá escrito, né? O Verbo se fez carne, habitou, tabernaculou entre nós, disse João, né? E isso é a forma de Deus se identificar comigo e com você na encarnação de Cristo Jesus. Depois do prólogo de João, nós percebemos que Jesus Cristo, no seu ministério, ele vai se encontrando com diversos tipos de pessoas. Uma coisa importante em João, que é um livro importante para a gente ler, eu sempre digo para as pessoas iniciarem as suas leituras pelo Evangelho de João. O João mostra que Jesus, ele não vive numa bolha, ele não vive numa redoma de vidro. Jesus, ele estava no meio do povo. Jesus, ele estava no meio de gente como eu e você. Jesus, ele rompe as fronteiras e as barreiras da sua época e vai se identificando com muita gente. E o Evangelho de João, ao mesmo tempo que inicia filosoficamente mostrando o Verbo, ele vai descendo e mostrando que Jesus não está preso a uma bolha, a uma redoma, afastado do ser humano caído, ele sendo Deus. Não, pelo contrário, a Bíblia mostra para nós que Jesus Cristo, no seu ministério, ele se encontra com vários tipos de pessoas, com vários estratos sociais daquela época, e se encontra com homens, com mulheres, com crianças, e vai mostrando e talhando de forma ministerial como é a sua vida, a sua graça e a sua bondade. Por exemplo, o Evangelho de João, só o Evangelho de João, já mostra para nós, primeiro capítulo, Jesus como Deus, depois ele já empurra Jesus Cristo dentro de um casamento em Caná da Galileia, capítulo 2. Jesus está lá em Caná da Galileia, Jesus é convidado e vai, aceita o convite. Então ele se relaciona, resolve problemas ali que faltam. E João então vai mostrando para nós esse Jesus que vai se relacionando. Por exemplo, João mostra para nós, Jesus teve 3 anos de ministério. Mas ao mesmo tempo que ele estava rodeado pela multidão, como hoje tem bastante pessoas aqui, Jesus Cristo, ele era uma pessoa relacional. Ele se relacionava com uma pessoa. Ele gastava tempo com uma pessoa. Ele não achava que era perda de tempo gastar tempo com alguém que era desconhecido, talvez, da sociedade daquela época. Jesus, ele se relacionava, por exemplo, ele se relacionou com Nicodemos. Eu e você conhecemos Nicodemos no capítulo 3, porque a Bíblia fala, senão ninguém conheceria. Ele vai para a casa de Nicodemos, aquele fariseu, aquele erudito, e Nicodemos rasga a seda para Jesus, ninguém faz o que tu faz se Deus não for com ele. E Jesus já imediatamente fala para Nicodemos, capítulo 3 de João, necessário é nascer de novo, tem que haver mudança de vida.
Tem que haver transformação, não externa, mas interna. Tem que haver transformação do espírito. E aí ele fala, o vento sopra onde quer, Nicodemos. Ouve-se a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E aí Jesus reduz todo o evangelho na parte de João 3,16, quando ele diz, porque Deus, Nicodemos, ou igreja DI, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para todo aquele que nele crê, não morra ou não pereça, mas tenha a vida eterna. Então ele tem esse encontro com Nicodemos, gasta tempo com Nicodemos, e depois ele tem um encontro pelo outro lado da classe social. Ele tem um encontro com uma mulher samaritana, ele gasta horas com essa mulher samaritana. Ele se revela, coisa que ele não fez para ninguém, mas fez para ela. Ele se revela como Messias para a mulher samaritana. Ele se mostra como a água da vida para a mulher samaritana. João capítulo 4, nós começamos João capítulo 1, depois João capítulo 2, ele em Caná da Galileia no casamento. João capítulo 3, ele conversando com este homem erudito que achava que sabia muita coisa, mas nada sabia porque precisava nascer de novo, ser mudado pelo poder de Deus. A salvação não é algo hereditário, não é de pai para filho. A salvação é a graça de Deus, é uma experiência individual de cada um de nós que estamos aqui. Então Jesus trata isso com Nicodemos. E agora, indo para Samaria, a Bíblia fala, ele se encontra com essa mulher que todo mundo aqui conhece, várias vezes já preguei, que é a mulher samaritana, que não tem nome. Nicodemos, a Bíblia dá o nome, mas essa mulher, a Bíblia não dá o nome dela, não está se importando em nomeá-la, mas mostrar a graça e a bondade de Deus no poço de Jacó, onde Jesus Cristo está cansado, Jesus Cristo está na sua andança, no seu ministério peripatético, em Samaria, os seus discípulos vão comprar comida, ele fica ali e chega a mulher ao meio-dia. E Jesus gasta horas e horas e horas e horas com ela, tratando de assuntos importantes da história do povo de Deus. Não foi uma conversa fiada, não foi algo assim, vamos conversar, não. São questionamentos, são embates até, que a mulher vai perguntando para Jesus, adoramos aqui ou tem que adorar lá? E Jesus vai explicando para ela muitas coisas. Então ele gasta horas e horas com essa mulher. Depois Jesus gasta horas e horas, no capítulo 5, no tanque de Betesda. Ele vai para lá, entra pela porta das ovelhas. Nenhum fariseu ou nenhum religioso daquela época iria naquele tanque, porque ali está uma multidão de inválidos, ali está uma multidão de gente que não tem plano de saúde, a galera é toda do SUS, ali é o pessoal mesmo, é o povão. Então eles estão ali numa espécie de mística, pensando ou compreendendo ou entendendo que talvez no agir das águas, no mover daquelas águas, o primeiro que pula no piscinão é curado. E aí Jesus vai para lá. E a Bíblia diz que lá tem um monte de pessoas problemáticas. Tem coxo, tem paralítico, tem tanta gente. E Jesus se aproxima de um homem. Conversa com este homem. Dialoga com este homem. É o verbo para a vida deste homem. Há um diálogo ali entre Jesus, Deus, e entre o homem na sua expressão mais decadente de paralisia radical. E Jesus então fala com ele, e Jesus conversa com ele, e Jesus o cura. E a Bíblia fala e mostra que Jesus Cristo não é como eu e você, ele é todo ouvido para aquele homem. Jesus quer já curar e ele diz, não, calma, eu não tenho ninguém que quando a água é agitada, me lança, tenha misericórdia de me jogar nesse tanque de Betesda, nessa casa de misericórdia. E Jesus, então, cura aquele homem ali mesmo. Então, João gasta horas e horas mostrando esses pontos de Jesus Cristo com pessoas comuns, pessoas normais, pessoas como eu e você, pessoas que não estão em outdoor, pessoas que não estão na mídia, são pessoas que são ausentes da vida. A Bíblia fala para nós também que Jesus,
Ele alimenta uma multidão de gente pobre, de gente faminta, de gente que quer ouvir ele, mas não tem nada para comer. Quer ouvir o que o Cristo tem para falar, mas estão destituídos de qualquer bem material. Só tem um menino ali que tem 5 pães e 2 peixes defumados, comida de pobre mesmo. A Bíblia deixa isso claro para nós. Era comida de gente humilde e simples. E um discípulo disse para Jesus: olha, despede a multidão, porque afinal a tarde está chegando, nós não temos como alimentar ninguém. Eles já ouviram o que tu pregou, o que tu falou. Então despede, e Jesus não despede ninguém. Jesus fala para eles e fala para mim e para você também. Dá a vocês para eles o que comer, dá-lhes o que comer. É um grande desafio. Aí o André, que é um dos discípulos de Jesus, ele diz para Jesus: olha, tem um menino aí, que ele tem 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Jesus Cristo fala para o André e para os discípulos: manda as pessoas sentarem na relva, ou seja, na grama. Quando Satanás, no Monte da Tentação, falou para Jesus: transforma essas pedras em pães, Jesus Cristo falou: nem só de pão viverá o homem. Mas quando o menino sem nome, pobre, humilde, entrega no veio da espiritualidade de Jesus aquilo que ele tem, Jesus transforma aquilo em algo que vai alimentar uma grande multidão. Tanto é que quando Jesus dá graças a Deus e parte o pão, os discípulos começam a distribuir para aquela grande multidão, 3, 4, 5 vezes mais do que nós estamos aqui. E todo mundo é alimentado. E Jesus está no meio do povo, Jesus está no meio daquelas pessoas ali, e o milagre acontece em loco, ali, para eles, e ainda sobra 12 cestos de pães, que Jesus manda guardar para não se desperdiçar. Jesus também se encontra, tudo em João, não estou em Mateus, nem Lucas, nem Marcos, estou tudo no Evangelho de João. Jesus também se encontra, no capítulo 8, com uma mulher que não tem nome, nós conhecemos ela, a mulher adúltera. Jesus está ali. A turba de homens estão trazendo essa mulher à força até o Cristo, que está escrevendo na terra. Jesus não escreveu nada. Jesus nunca escreveu nada. A gente é que escreve sobre ele. Jesus nunca compôs uma música. Jesus nunca escreveu nada. Jesus nunca andou mais de 300 quilômetros no raio aonde ele estava. Todavia, milhões de milhares de livros são escritos por conta dele. Milhares de milhões de músicas no mundo inteiro são cantadas por causa dele. E o evangelho, que Cristo só ficou ali na Palestina, invadiu o mundo inteiro. E é pregado sobre esse Cristo, como hoje, aqui, no ano de 2025, nós estamos pregando. Jesus disse para aqueles homens, e também as crianças ali estavam, adolescentes, juntos, porque a partir de 12 anos também já se transformava em filho da lei. E eles disseram: olha, nós pegamos essa mulher no ato do adultério. É um pecado gravíssimo, tanto naquela época como hoje também. Só porque Jesus estende, como estende para mim e para você, o cetro do seu perdão. E Jesus, que conhece e vasculha o meu e o teu coração, nós vamos ver aqui, quando a gente entrar no cérebro, que vasculha o meu e o teu coração, que vai além dessa camisa aqui, vai além da epiderme, ele vai lá no âmago do meu ser, ele conhece as intenções mais profundas da minha alma, da minha vida, as intencionalidades. Ele sabe quem chegou aqui nessa noite para adorá-lo, ou quem chegou aqui simplesmente que não tinha nada para fazer, ou quem chegou aqui com o coração quebrantado. Culto de 2025, quero entrar já na presença desse Deus eterno. Deus tudo sabe, eu não sei, você não sabe, ninguém sabe, nós não somos oniscientes, mas Jesus Cristo vasculha e conhece tudo e todos. Então ele diz para aquela multidão: quem não tem pecado,
atire a primeira pedra. E a Bíblia fala para nós que houve um canto de pedras, porque eles não atiraram as pedras, eles foram deixando as pedras aonde estavam, foram largando aquelas pedras, né? Os historiadores dizem que Israel tem mais pedra do que anjos, porque ela só tem pedra. Então as pedras foram sendo jogadas no chão e a Bíblia diz desde o maior até o menor, e todos eles saíram e ficou só Jesus e aquela mulher. Jesus pergunta: onde estão os seus acusadores? A mulher olha para ele e diz: eles foram embora. Jesus olha para ela e diz: vai e não peques mais. Ou seja, muda de vida. Andar com Deus em pleno 2025 é andar uma vida de santidade, de pureza, de caráter. Vai e não peques mais. Agora, Jesus se encontra com o cego. É um cego de nascença. Desde quando ele nasceu, ele era cego. É um milagre que só João fala para nós. É um texto importante, é uma reflexão maravilhosa para mim e para você. Porque, veja bem, o verso 1 diz assim, diz que Jesus Cristo estava caminhando, olha só, enquanto Jesus caminhava. A vida cristã, ela não é marcada com Deus, pelo menos, numa agenda fechada. Deus, ele não age somente na agenda fechada. Bem, vai ter culto domingo, então eu vou agir. Bem, não! Deus é livre. Deus, ele age na caminhada. A vida cristã é feita no caminho, é feita no dia a dia. Um amigo meu, amigo nosso, já teve até aqui na igreja, talvez muitos irmãos não se lembram mais. Mas ele estava caminhando, cabelo comprido, barbudo. Ele tinha, junto com a galera dele, tentado traficar naquela época, tantos anos atrás, maconha. Ele não era cristão, não era nada. E aí foi descoberto, ele e a turma toda botaram fogo na maconha para ninguém pegar, chapou a cidade inteira na qual ele morava, aquele cheiro de maconha danado. E no caminho ele saiu, aquele jovem, e foi andando, foi caminhando, foi caminhando, foi caminhando, foi caminhando. Até que ele chega, para, perto de uma casa e bate. Ô, dona Maria. A mulher olha assim, ela tá de cabelão comprido, saiona, de Assembleia de Deus. E ele disse: a senhora tem um pouquinho de água para me dar? E a mulher falou para ele: ô, meu filho, eu tenho um copo de água para te dar. Espera só um pouquinho. E aí ela foi lá, não sabia quem era o cabra, pegou a água, pegou a jarra, trouxe. Ele tomou aquela água, agradeceu, obrigado. Tô indo, tô caminhando. Não vou dizer aqui a cidade, porque tá sendo gravado lá. Eu tô caminhando, ele tá indo. Aí quando ele tá saindo, ela diz: ô, meu filho, só um minutinho. Ele disse: o que foi? Deus falou comigo agora. Mas falou o quê? Eu não sou crente, Deus falou comigo que você vai ser um grande empresário. Deus falou, e ele não tinha R$1 para tomar água. Deus falou comigo, você vai ser um grande empresário. Ele tocou a vida dele e foi embora. Até que ele encontra a namorada dele, e os dois começam a ir na igreja, e o tempo passa e ele se converte. Eu não sabia fazer nada, e ele disse: o que eu vou fazer agora? Ele entra num curso de elétrica para arrumar tomada, botar lâmpada, esses negócios assim, que a galera aqui da igreja também faz.
E ele vai fazendo aqui numa casa, ele faz noutra, ele faz aqui, ele faz ali, ele faz lá e tal e tal. Aí, de repente, ele fez um prédiozinho de 2, 3 andares, o homem gostou, e depois já indicou aqui. Aí, daqui a pouco, já começaram a chamar ele para fazer em outro prédio, e aí ele já começou a contratar mais pessoas e tal, isso, aquilo, aquilo. Final da história, para não ficar muito nele. A empresa dele se transformou numa das maiores empresas do sul do Brasil. Algum tempo atrás, lá na Praia do Sonho, eu estava lá, e ele também estava, ele falou para mim: Carlão, a minha empresa hoje está com mais de 200 funcionários. Deus enriqueceu aquele homem. Aquele homem tem um coração generoso. Ele abençoa. Tanto é que a maioria dos funcionários dele que começou com ele, todos eles, ele deu uma casa para eles. Um dia ele ligou para mim aqui e falou: ó, vem tu, a Cida e o Vitinho aqui em casa. Você não precisa trazer nada, só vem. Vem de ônibus que aqui a gente paga passagem. E aí eu não podia ir, tinha uns negócios aqui na igreja, mas a Cida e o Vitor foram. O Vitor na época tinha, acho que 9 anos de idade, 10. E a casa dele era assim, um apartamento de cobertura, assim, de frente pro marzão. E a Cida foi abençoada, ela levou a Cida no cabeleireiro, fizeram o cabelo da Cida, fizeram isso, deram roupa, e o Vitinho não queria mais ir embora. Coitado, imagina. Ele ligou para mim: pai, aqui tem um cinema dentro da casa dele. Eu falei: aleluia, Vitinho, mas aqui em casa vai cair na real, aqui não tem, irmão. Aqui é telão mesmo, telinha. Foi no caminho. Eu quero trazer ele esse ano aqui. Quando ele veio aqui, na igreja, pregar, eu me lembro que a igreja sempre tem esse costume de dar uma oferta para abençoar as pessoas que vêm aqui. Ele falou: não, não, pastor. Eu não recebo oferta de ninguém. Eu aqui abençoo. Na época era cheque. Ele fez o cheque. Nunca me esqueço. Aí ele tirou e deu assim. Glória a Deus, irmão. Que bênção. Temos que trazer mais aqui, irmão. No caminho da vida, do dia a dia, ele se encontrou com Deus. Como aqui? Foi no caminho. Jesus caminhando em Jerusalém. Ali está aquele homem. E a vida, eu vou repetir para você de novo: a vida, ela é feita no caminho, no dia a dia, no ordinário. T.S. Risser, ele escreveu um livro, A Oração da Meia-Noite. Aquela mulher, ela estudou nas universidades mais famosas dos Estados Unidos. Ela pensou: bem, Deus tem uma grande obra para mim, ser professora ou ser missionária, ou não sei o que e tal. E de repente Deus falou para ela o seguinte: não, eu quero que você seja uma bênção na sua casa, no dia a dia. E no livro que ela escreve, por exemplo, acho que deve ter ali na The Story, A Liturgia do Ordinário, que é um livro muito lido hoje, né? Um livro que você deveria ler, né? A Liturgia do Ordinário. Como é que Deus trabalha na ordem do dia? Todo dia Deus trabalha na minha vida, na sua vida, né? Fazendo as coisas, aqui, acolá. Deus está sempre trabalhando, por isso, a liturgia do ordinário. Mas nesse livro, A Oração da Meia-Noite, ela trata essa questão de, por exemplo, quando ela vai arrumar a cama. A concepção não é, de novo arrumar a cama, é a intencionalidade de dizer: assim como Deus criou o mundo, embelezou o mundo, eu estou também embelezando a minha casa. É o dia a dia. No dia a dia Deus vai falando, no dia a dia Deus vai ministrando, no dia a dia Deus vai chamando eu e você, e foi aqui na caminhada da vida cristã, que é feita no dia a dia, e eu desejo que esse ano eu e você possamos caminhar com Deus, e não só caminhar com Deus, mas submetermos a sua maravilhosa vontade. Eu e você, jovem, adolescente, todos nós que estamos aqui neste lugar. O texto
fala para nós algo interessante. Se você deixar sua Bíblia aí aberta, vamos olhar um pouquinho o texto. Ele diz o seguinte: enquanto Jesus caminhava no caminho da vida, ali no dia a dia da vida, ali onde eu oro, ali onde eu leio ninguém vê, ali onde eu me consagro ninguém está vendo, aqui a gente se reúne em congregação, aqui a gente se reúne em adoração, mas lá no meu dia a dia, lá no trânsito, lá na escola, lá no meu trabalho, lá onde é eu e Deus, ali no caminho da vida, a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele viu um homem. O homem era cego. O homem não poderia enxergar Jesus. Mas a Bíblia diz que Deus tudo vê. Deus tudo sabe. Deus tudo conhece. E a Bíblia mostra para nós que Jesus Cristo, ele viu. Ele notou. Ele percebeu aquele homem naquele estado deplorável, mendigo, cego, inútil para a sociedade, sem valia nenhuma, ali no caminhar, no trânsito da vida. A Bíblia diz que Jesus caminha, mas não só caminha, ele vê, ele observa, ele perscruta. Ele olha para aquele homem. Ele percebe e nota. E aqui eu já faço uma aplicabilidade para mim e para você, porque o Deus que nós servimos e o Cristo da fé é o mesmo, ontem, hoje, sempre será. Ele também te vê, ele também te percebe, ele também te nota, ele também sabe a tua dor, ele também sabe a tua crise, ele também te conhece. Ele olha para você nessa noite. Aliás, é uma das marcas de Jesus. Não é só fazer um milagre, não é só o pregar o verbo, não é só o contar parábolas, mas a Bíblia vai talhando o ministério de Jesus também na percepção do olhar. Ele olhou e disse: essas pessoas são como ovelhas que não têm pastor. Quando Pedro negou Jesus, Lucas é o único que fala, quando Jesus sai do interrogatório, a Bíblia diz que o Pedro, naquela madrugada fria, naquela noite de condenação, o Pedro sai e Jesus está saindo também, e o olhar de Jesus encontra o olhar de Pedro. Jesus não fala nada, ele só olha. Ele vasculha o coração de Pedro. O Pedro, quando olha para Jesus, quando cruza o olhar de Jesus, que vai para a cruz, e o Pedro que nega e olha Jesus, a Bíblia diz que Pedro se prostrou, e a Bíblia diz que ele chorou amargamente quando ele encontra o olhar de Jesus. Não foi quando o galo cantou, foi quando Pedro encontrou o olhar poderoso, fulminante de Jesus Cristo. Jesus, ele viu aquele homem, este homem desprezado, que não era percebido. Aliás, as pessoas achavam que este homem era maldito. O texto aponta e fala isso para nós. As pessoas achavam que ele era maldito. Esse homem que sofre desde sempre, ou seja, desde o seu nascimento. Ninguém enxergou ele. Ninguém o viu. Ninguém o percebeu. Jesus enxergou aquele homem com amor, com interesse. O mundo, ele tem observado outras coisas que Deus nem observa, que Deus nem vê, que Deus nem valoriza. O que Deus valoriza é esse olhar de compaixão, é esse olhar espiritual. Aliás, o homem e uma mulher espiritual, ele fala diferente. Ele pensa diferente, ele vê diferente, porque ele vê o mundo com os olhos de Deus. Por isso que um homem espiritual, ele é diferente, uma mulher espiritual, ela é diferente. Porque o Espírito está jorrando nela,
sobre ela, na vida dela ou dele. Então, quando Jesus olha, ele olha diferente da sociedade organizada que olhava aquele homem com desprezo. É um cego, é um maldito, é alguém que não presta para a sociedade, não tem valia nenhuma, não tem serviço de garantia nenhuma. Então ele está desprezado, ele não fala nada, ele nem conversa com Jesus. É Jesus que vê toda a ação, ele está passivo, mas toda a ação é de Jesus. Aliás, toda a ação é de Deus. A ação do milagre de Deus. E a Bíblia fala para nós que Jesus Cristo não fica indiferente. Isso aqui é uma coisa que eu acho importante para nós que estamos iniciando 2025. Quando Jesus conta e manda uma carta, lá em Apocalipse, ele fala uma coisa assim: vocês não são quente e vocês não são frio, vocês são morno. Ou seja, a indiferença é uma coisa terrível. É quando você vem ao culto e você não se envolve na adoração. Você fica indiferente, é como se você estivesse na sua casa, ou no fórum, ou em alguma repartição pública. Parece que Deus não está aqui, parece que esse lugar aqui não foi consagrado ao Eterno. Você está aqui por estar, a sua mente está longe, seu coração parece que não está aqui. Você está indiferente. A apatia e a indiferença, seja em qualquer área da vida, seja do relacionamento, seja entre marido e mulher, seja entre patrão e empregado, seja entre nós e Deus, é uma coisa terrível. Eles estavam indiferentes com o sofrimento e com a dor desse homem cego aqui. Mas Jesus não. Jesus é diferente. Jesus Cristo não fica indiferente, ele sempre, preste atenção nisso, ele sempre vem ao nosso encontro, ele nos socorre, ele nos ajuda, ele nunca fica indiferente. Ele não é o Deus do Olimpo, que abençoa conforme o humor, na mitologia grega, de Homero, de Ulisses, não é. Ele é o Cristo que sofre. Ele é o Cristo que fica irrequieto. Que olha para a situação e não fica indiferente. Vamos para lá porque aqui... Não. Ele entra para dentro do vespeiro. Ele entra para dentro do problema. Ele entra para dentro do conflito. Ele entra para dentro da dificuldade antropológica, humana. Ele quer resolver. Ele resolve. Ele vai ao encontro e socorre. Já os discípulos, como eu e você, a gente olha o aspecto externo da coisa. Por que aquele irmão bateu o carro? Talvez porque não está orando. Por que essa porta fechou? Talvez porque não sei o quê. A gente tem sempre alguma resposta quando alguma coisa de errado dá na vida de algum irmão, ou de alguma pessoa, ou de algum país, ou sei lá. Veja bem o que os discípulos, quando olham para aquele homem, olha a pergunta que eles falam para Jesus Cristo, olha aí, na sua Bíblia. Verso 2. E os seus discípulos, quem são os discípulos? Os apóstolos. O Pedro, o João, o Tiago, o André. Esses homens que vão mudar o mundo depois para frente, que vão revolucionar o Ocidente inteiro. Mas aqui, eles estão picados pela cultura da sua época, pela visão judaizante da sua época. Por isso que eles fazem esse tipo de pergunta para Jesus, que rapidamente Jesus interrompe. Porque está tratando de maldição. O texto fala para nós assim, olha só. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, nós queremos saber uma coisa. Quem pecou para que este homem estivesse nesse estado deplorável, cego,
desde o ventre. Quem é que pecou? A gente quer saber. Foi ele. Foi a mãe dele. Foi o pai dele. Então, os discípulos, como eu e você, a gente olha a epiderme, a gente olha o externo da coisa, a gente faz filosofia em cima de problemas. Ou seja, em vez de ajudar a pessoa e a sua dor, é mais fácil ser amigo, ser como os amigos de Jó. Não sei se você já leu o livro de Jó, mas quando você lê o livro de Jó, você percebe que o Jó estava passando por aquele problema, ou pelaquela situação experiencial, por conta de algo que começou no céu. Não foi algo que Jó provocou no sentido que ele fez. Foi algo que a Bíblia fala para nós que o Satanás se apresentou para Deus e Deus falou: visse lá o meu servo Jó, homem temente, fiel, se desvia do mal. E Satanás fala para Deus: claro, tu cercou ele com uma seba, tu cercou ele, fizesse uma cerca e derramasse bênção sobre a vida deste homem, agora toca para ver se ele não vai blasfemar o teu nome. O Jó não está nem sabendo de nada disso. A gente sabe porque a gente está no texto lendo, mas o Jó não. Então a vida de Jó é transtornada, é virada de cabeça para baixo. Ele perde filho, ele perde dinheiro, ele perde saúde, ele perde um monte de coisa. E aí chegam os amigos de Jó. Aí é mais fácil você fazer filosofia em cima da dor do outro do que você tentar resolver o problema do seu irmão. É mais fácil você apontar o dedo, é por isso que está acontecendo isso aqui, porque ele não educou o filho dele na igreja, porque tal, isso aqui. É muito mais fácil eu apontar do que eu dizer: não, eu vou orar. Eu vou ser resposta para a vida dele também. Então, os discípulos aqui olharam para o cego de nascença, com o homem coitado daquele, e falaram: Jesus, olha só, a gente quer saber uma coisa, quem é que na verdade pecou aqui? Por que essa desgraceira na vida desse homem? Foi o pai dele? Foi a mãe dele? Foi ele? Ou seja, a gente entra, eles entraram e a gente entra também no campo filosófico da especulação. Isso é um problema sério. É uma questão aguda do problema do mal. Ninguém vai saber sobre isso. Jesus Cristo, imediatamente, ele é contra esse pensamento. Que eu e você devemos ser contra também, a questão da maldição. Ah, o fulano é maldito por... Não, a gente tem que pensar bem antes de falar alguma coisa sobre isso. Quem está em Cristo aqui, levanta a mão. Pode levantar a mão. Quem está em Cristo? Pode levantar a mão. Se você está em Cristo, todas as coisas se passaram, eis que tudo se fez novo. Ah, mas o meu pai, ah, mas a minha mãe, ah, mas o meu pai. Agora você é uma nova criatura em Deus. Tem uma nova história, uma nova perspectiva para mim e para você, em nome de Jesus. Jesus Cristo imediatamente é contra esse pensamento, mostra que o nosso Deus é um Deus de justiça, é um Deus de perdão. Vai acontecer tudo isso com esse homem. É um Deus de amor, é um Deus de misericórdia. Porque, irmãos, às vezes eu e você passamos dificuldades. Às vezes nós passamos por situações difíceis, mas Deus não nos abandona. Deus continua sendo o Deus presente. Deus continua sendo o Deus conosco. Ele manifesta, está aqui o texto, ele manifesta a sua obra. Que obra é essa que ele manifestou? Está aí no texto. Essa obra de cura, de misericórdia, de perdão, de restauração, de milagre. Essa obra magnífica. E no verso 4, porque Jesus diz assim, ó: mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego?
Pergunta errada. Resposta tem que ser certa. Ele e os seus pais, ou um deles, Jesus respondeu, nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifeste as obras de Deus, a graça, a misericórdia, o perdão, o Deus que faz obras, que obreira, o Deus de misericórdia. Verso 4. Olha só como é o nosso Deus. Jesus fala, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, disse Jesus. Daquele que me enviou. Enquanto é dia. Ou seja, Deus está operando. Nesse contexto de João, enquanto é dia, enquanto eu estou com vocês, enquanto eu tenho o meu ministério terreno. Então eu tenho que fazer a obra daquele que me enviou enquanto é dia. Porque a noite vem, onde ninguém pode trabalhar. E para nós hoje, mesma coisa. Temos que fazer a obra do Senhor enquanto é dia. Enquanto Ele não volta. Ele vai voltar. As trevas, as obras das trevas estão aí, ó. Jesus Cristo falou, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Então, eu e você, no ano de 2025, temos que ser cooperadores de Deus, na obra de Deus, enquanto é dia, enquanto o Senhor, a sua graça, o seu Espírito está sobre a nossa vida. Enquanto eu e você podemos ser agentes de transformação de Deus na vida do outro. Bênção na vida do outro. Eu acho interessante que no texto, Jesus, ele diz assim, enquanto estou no mundo. Então o dia aqui é enquanto ele está no seu ministério. Depois ele vai para o céu e aí um dia ele vai voltar. Então para nós é enquanto a graça de Deus está aqui, nós temos que trabalhar, porque a noite vai chegar e ninguém mais vai poder trabalhar. Então você que está aqui, eu e você, nós somos chamados para adorarmos a Deus, para sermos uma bênção aqui na igreja, mas nós somos chamados também para trabalhar para o Senhor enquanto é dia, ou seja, pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho para as pessoas, ser um canal de bênção na vida de muitas e muitas e muitas pessoas. 2025 é uma incógnita para nós, como eu preguei aqui no primeiro do ano. 2024 virou biografia, história, posso olhar para ele e relembrar as coisas que eu vivi. 2025 não. 2025 eu dependo totalmente de Deus. 2025 eu preciso da luz de Deus. O que é luz? É esse Deus que me ilumina, que me guia, que me orienta e que me dirige em tudo. Pai, mãe, filho, jovens, todos vocês que estão aqui nessa noite. Todos nós precisamos dessa plena luz que é Cristo, o Senhor, dirigindo a nossa vida. Talvez o 2024 foi difícil para você, mas você está no 2025. As possibilidades grandes de Deus para abençoar a sua vida é enorme. Não compara o 2025 com o 2024, que o 2025 nem começou ainda. Se 2024 foi amargo para você, 2025 pode ser doce. Porque o Deus poderoso está aqui para nos ajudar. Então a Bíblia fala que Jesus Cristo, ele usa, dizendo que eu sou a luz do mundo. E esse eu sou, só João é que fala. Porque João usa 7 vezes a palavra eu sou para falar para nós que nós estamos sobre a mão de Deus. Que eu e você estamos sob a orientação de Deus. Por isso que ele diz assim, ó, eu sou o pão da vida. É Ele que nos alimenta, sacia o nosso coração. Eu sou a luz do mundo. É Ele que nos ilumina, orienta a sua vida, seu emprego, seu trabalho, qual universidade, faculdade, qual curso você vai fazer, sei lá o que, esse ano de 2020. Ele é a luz do mundo, Ele nos ilumina. Eu sou a porta das ovelhas. É sobre Ele que a gente tem que entrar para ser protegido e para Ele nos guardar. Eu sou o bom pastor. Bom pastor é a ideia daquele que guia a nossa história, a nossa vida. Eu sou o bom pastor.
Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. E aí Jesus vai falando um monte de coisa. Mas para a gente chegar no ponto aqui X, Jesus Cristo cura o cego de nascença de modo estranho, do ponto de vista humano. Quando você olha para o ministério de Jesus, você vê Jesus curando. Ele toca em alguém, alguém é curado. Ele fala, alguém é curado. Ele toca, por exemplo, no leproso, o leproso é curado. O centurião de Cafarnaum diz: eu não sou digno que entreis em minha morada, mas diz somente uma palavra e o meu servo será curado. Jesus, então, libera essa palavra, o servo dele é curado. Jesus nem toca no servo, ele é curado. Mas aqui é uma ação totalmente diferente, estranha, do ponto de vista humano. Porque, irmãos, presta atenção um minutinho. Deus, ele não cura por série. Deus, ele conhece e sabe que cada pessoa aqui é diferente. Então Deus, ele trata cada pessoa de modo diferente. Comigo ele trata de um jeito. Com fulano ele trata de outro jeito. Com ciclano ele trata de outro jeito. Deus não é um Deus de série. Não. O texto mostra para nós que aqui Jesus Cristo está diante daquele cego, João 9. E o que ele faz? A Bíblia diz que ele cuspe. Ele cuspiu. Ele gospe na terra. Ele pega do seu gusto, ele faz um lodo, uma lama, com a sua saliva. Ninguém sabe por que Jesus Cristo fez isso. Por que ele fez essa pedagogia? Sabe por quê, irmãos? Quando eu estava lendo esse texto, Deus está falando comigo. Porque Deus age como Ele quer. Não é como eu quero. Deus, Ele age como Ele quer. Com quem Ele quer. Na hora que Ele quer. E do jeito que Ele quer. Para o cego de Jericó, como é que ele agiu? Ele diz: traz o cego. O cego deixou sua capa, se apresenta diante de Jesus. Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? O cego diz para ele: eu quero ver. Jesus diz: então vê. Pronto, ele saiu vendo e glorificou o nome de Deus. Agora aqui não. Aqui a Bíblia fala para nós que Jesus Cristo cuspiu no chão, fez uma lama com a sua saliva e colocou sobre os olhos do cego. Alguns eruditos falam que isso é uma simbologia da fragilidade humana que depende de Deus, porque o homem foi criado do barro, do pó, da terra. Isso está claro, por exemplo, no livro de Gênesis, capítulo 2, 7, que o homem foi criado do pó, talvez por conta disso. Jesus Cristo, então, coloca nos olhos do cego o lodo, porque Deus é totalmente diferente de mim e de você. Deus é totalmente o outro. Quando a gente acha que Deus vai agir assim, Deus age diferente. Quando a gente acha que Deus vai fechar essa porta, Deus abre. Quando a gente acha que Deus vai abrir a porta, Deus fecha. Deus, ele é totalmente diferente. A gente não pode colocar Deus numa caixinha de fósforo e dizer: bem, Deus só age assim. Não, não. Quando os discípulos estavam no meio do mar, na quarta vigília, já era madrugada, e o vento se levantou e o mar se levantou, eles pensaram: nós estamos em maus lençóis aqui, nós vamos morrer. E Jesus estava orando no monte. Na cabeça do discípulo e também da nossa, talvez Jesus ia pegar um barquinho e ia ao encontro deles. Mas não foi isso que aconteceu. Porque o Deus que você serve, o Deus que eu sirvo, ele não entra na estrutura nossa de olhar para Deus. Ele é o Deus livre. O que aconteceu? Jesus Cristo veio andando sobre as águas. Quando Jesus anda sobre as águas, os próprios discípulos jamais imaginavam aquilo. Eles ficaram com medo, eles começaram a gritar. E eles disseram: é um fantasma. E Jesus disse: não temas, sou eu. Eu sou o Senhor.
Então Deus é o totalmente o outro. Agora, irmãos, eu encerro dizendo: Jesus deita, cuspe sobre a terra, faz ali um lodo, põe na vista do cego. Está todo mundo ali olhando aquele fato estranho. Só porque não fica por aí. Jesus fala para ele e diz assim: agora você vai até o tanque de Siloé. Tinha vários tanques em Jerusalém, como por exemplo o tanque de Betesda, que eu falei agora. Você vai no tanque de Siloé, ficava na parte oriental do monte do templo. Você vai até o tanque de Siloé, e lá chegando no tanque de Siloé, você pega água, deita água sobre os seus olhos, tira toda essa camada de barro que eu coloquei, e você vai enxergar. Você vai ver. Então aqui eu vejo duas coisas. Primeiro, a potência, o poder, a glória de Deus para minha vida e para sua vida no ano de 2025. Ele é poderoso. Eu sei que o mundo está denegrindo a imagem de Jesus, eu sei que as notícias no mundo evangélico, no mundo gospel, são complicadas. Eu sei que, por exemplo, o nome mais dado na Inglaterra foi Mohamed. O islamismo tem crescido, engolido a Europa. Mas eu quero pontuar nesta noite aqui o poder e a majestade de Jesus Cristo. Ele tem poder, ele cuspiu, ele fez o lodo, ele untou os olhos e disse: vai até o tanque de Siloé. Então tem duas coisas aqui: poder de Deus, que é indiscutível. Por isso que nós estamos aqui nesta noite, porque nós cremos no poder de Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Jesus foi claro e disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Agora tem o segundo ponto. Qual é o ponto? É que muitas vezes a gente não recebe, não é porque Deus não é poderoso, é porque nós somos estritamente desobedientes. Jesus disse: vai, se ele não fosse, ele não ia ser curado. Vai até o tanque de Siloé. Isso é papel humano. Isso é ação humana. A ação divina é diferente da ação humana. A ação divina faz aquilo que o humano, o antropo, jamais vai fazer. Mas existe, como disse o apóstolo Paulo, a ação humana, no sentido que vai até o tanque de Siloé, lava-te e tu vai ser curado. A Bíblia diz que aquele homem, como eu e você, espero, pelo menos nesse ano de 2025, o poder de Deus nós já sabemos que existe, que tem que estar. Agora, vem eu e você, que é obedecer a esse Deus naquilo que Deus nos chamou. Vai. E aí é uma coisa, se a gente olhar do ponto de vista humano, ridícula. Aquele homem com barro sobre o rosto. Aquele homem cruzando perto do templo, todo mundo. Que é esse doido varrido aí? O que está acontecendo com esse mendigo? Só pode ser mendigo, cego mesmo, e as críticas chovendo sobre ele, e ele obedecendo a voz de Jesus. Ele vai. Chega no tanque de Siloé, alguém guia ele. Chegou no tanque de Siloé, aqui. Ele lava. Quando ele começa a se lavar o rosto, que cai as escamas, ele o quê? Enxerga. Ele vê o poder de Deus, a glória de Deus agora. Ele consegue ver o céu azul, o pássaro voando. Ele consegue ver as flores, o homem andando. Ele consegue não só sentir, mas ver. A pior cegueira não é a física. A pior cegueira é a espiritual. É quando você chega aqui na igreja e você não vê mais Deus agindo. Mas não é porque Deus não está agindo, é porque você está cego. O apóstolo Paulo, ele diz que o Deus desse século cegou o entendimento de muitas pessoas, para não perceber o movimentar de Deus. Às vezes Deus está agindo aí, no irmão do teu lado, e você está cego, você não está vendo nada. O pior cego não é aquele que vê.
O pior cego é aquele que vê e não percebe o que está acontecendo. Então que no ano de 2025, eu e você possamos ter os nossos olhos bem abertos, para ver a glória de Deus aqui na igreja, para ver a glória de Deus lá na sua casa, para ver a glória de Deus, eu quero ser usado na cidade de Tubarão, para ver a glória de Deus salvando, restaurando, transformando. Vê a glória de Deus. Tem a experiência de Isaías, no ano que morreu o rei Uzias. Eu vi, ninguém me contou. Eu vi Deus assentado no alto e sublime trono. Talvez nós podemos estar como o servo de Eliseu, o Geazi, que naquela manhã cedinho acordou. E o Eliseu estava ainda descansando, o profeta, o homem de Deus. Ele acordou, abriu a janela e ele viu os inimigos do profeta Eliseu rodeando a casa do profeta. E ele disse assim: nós estamos fritos. Ele acorda, o profeta diz: olha, problema sério. Qual é? Tem um exército lá fora que vai nos matar. E o Eliseu se levanta e olha e diz: mas ô Geazi, você não está vendo que por trás do exército humano assírio tem o exército poderoso de Deus? Não estou vendo. Você não está vendo? Não estou. E aí o que o Eliseu faz? Ele ora. Muitas coisas a gente vai ver através da oração. A gente orando, Deus vai tirando as escamas. Como fez com Paulo. Paulo viu porque Deus tirou as escamas. Porque ele estava orando. O Eliseu disse: você não está vendo, Geazi, que por trás desse exército humano tem um exército poderoso de Deus, ou seja, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo? Aí ele ora, o Geazi olha e vê o exército de Deus atrás, os anjos do Senhor atrás daquele exército. O Eliseu levanta a mão e ora. Sabe o que acontece? Quem sabe? O exército inteiro fica cego. Irmãos, meu desejo, nosso desejo, o desejo desse Deus santo e bendito é que eu e você possamos ver grandes coisas de Deus no ano de 2025. Ver lá na sua casa, ver o seu filho crescendo, ver o seu filho com temor de Deus, ver o seu filho desenvolvendo, a sua esposa, uma bênção, seu marido, ver aqui na igreja, chegar aqui nesse lugar e ver a glória de Deus, a manifestação de Deus, chegar aqui com o coração quebrantado, adorador, ver a esse Deus como cego. Jesus disse: vai até o tanque de Siloé. Ele foi pela fé. E chegando lá, ele viu nas águas do tanque de Siloé a maravilhosa graça do Senhor. Que Deus abençoe sua vida. Que ao iniciar esses primeiros degraus do ano de 2025, em janeiro, nós possamos estar com os nossos olhos abertos. E se você não tem isso, Jesus Cristo falou: você pode comprar colírio de mim de graça, para eu pingar nos seus olhos. Está lá em Apocalipse, para você ver o que Deus vai fazer.